boa tarde, tudo bem com vocês? No Prédio 11 de hoje, a gente vai conversar com o Ricardo Varela. O Ricardo, ele é produtor do Rock na Praça, um dos maiores eventos de rock que acontece na cidade de Esteio. Então curte aí, porque o Prédio 11 está só começando. Então, Ricardo, eu quero começar pedindo para te explicar um pouquinho mais o que é o Rock na Praça e como ele surgiu. O Rock na Praça é um evento independente que visa mostrar o trabalho de bandas autorais, né, de toda a região do Vale dos Sinos e também de fora. E ele surgiu em 2002. Foi um evento criado por um grupo de amigos na cidade de Esteio. Na época, a gente não tinha muitas opções de bares na cidade, a vida noturna da cidade era bem parada e a gente precisava de algumas opções para as bandas novas ter algum palco, né? E aí surgiu uma proposta na época do secretário de Cultura, do Alejandro, que era secretário de Cultura na época, da gente fazer um evento ligado ao Dia do Desafio, que toda última quarta-feira de maio faz uma cidade contra outra, colocar o máximo possível da população a fazer uma atividade física. E aí ele falou que não tinha recursos para patrocinar um show, mas tinha para patrocinar o Dia do Desafio, assim. Então a gente juntou e a gente fez 15 minutos de roda punk, que era a atividade do Dia do Desafio. E foi tão legal que a gente conseguiu colocar 2.000 pessoas na praça numa quarta-feira, assim. Acho que foi a maior matação de aula da história de Esteio, eu acho, na época. E acabou dando tão certo que a gente continuou fazendo, foi fazendo e vai fazer 16 anos aí que a gente não conseguiu parar com o evento ainda. Esse Dia do Desafio não existe mais? Existe. Toda a última quarta-feira do mês de maio. É um evento do Sesc. Ele engloba o mundo inteiro. Naquela época, em 2002, Esteio era contra uma cidade do México. Sempre uma cidade contra a outra, que tem que botar o máximo possível de pessoas da população a fazer uma atividade física, né? Então envolve desde academia de ginástica, todas as atividades físicas, né? E ainda existe, toda a última quarta do mês de maio tem o Dia do Desafio em todo que é lugar. Mas a gente acabou fazendo no primeiro ano, em 2002, e em 2003 também a gente fez, na última quarta de maio, a gente fez dentro do Dia do Desafio, e depois o Rock na Praça seguiu separado, seguiu como um evento só, né? E por que o evento sempre ocorre na Praça Coração de Maria, em Esteio? É a praça mais centralizada, é a praça que tem uma estrutura e é a praça que tem todo um perfil para isso, assim, ela foi criada para isso, né? Reza a lenda que em 89, quando a praça foi inaugurada, a inauguração dela foi com um show de rock. Então tem toda uma mística, tem toda uma cultura já no lugar. Ela também tem do lado do palco, do anfiteatro, tem as rampas de skate. E sempre, desde a década de 70 e 80, o rock e o skate sempre foram muito ligados, né? Surgiram o hardcore na Califórnia junto com o skate. Então era o lugar certo, assim, né, para unir todas as tribos. E a gente começou a fazer lá e foi fazendo esses 16 anos. Aí agora, do ano passado para cá, a gente resolveu fazer algumas edições experimentais em outras cidades. A gente fez 3 edições em Porto Alegre já. Foi muito bacana. Mas a Casa do Rock na praça mesmo, é lá na Praça Coração de Maria, já está bem marcada, né? Foi só em Esteio e em Porto Alegre que o rock aconteceu? A gente fez uma edição em Sapucaia, na Praça do Centro de Sapucaia, acho que foi em 2014, se não me engano. E a gente tem algumas propostas de parceiros para fazer em outras cidades. A gente teve uma conversa com a Prefeitura de São Leopoldo para fazer uma edição lá. Mas vão ser edições esporádicas de vez em quando, assim, para testar e para levar o evento, mas o local fixo mesmo sempre vai ser Esteio. Rock na Praça, ele tem algum apoio da Prefeitura, tanto financeiro quanto de estrutura? A gente tem uma parceria com a Prefeitura. Em todas as edições a Prefeitura nos dá um suporte em questão de estrutura, né? Abrir os banheiros da praça, manter uma equipe de limpeza para os banheiros ficarem sempre limpos durante o evento, estrutura elétrica para todo o equipamento de som. E em algumas edições do ano a gente tem uma parceria maior, que é a contratação de algum artista mais renomado, assim. Então a gente tem em março aniversário de Esteio, então o Rock na Praça sempre entra dentro da programação oficial do aniversário no município e a Prefeitura contrata uma banda que a gente solicita maior para o evento. Aí em maio, no aniversário do Rock na Praça, acontece isso de novo, e depois em novembro, dezembro, mais para o final do ano, normalmente 3 edições do ano, a Prefeitura faz a contratação de algum artista maior, né? Mas em todas as edições eles dão essa estrutura mesmo de elétrica, de banheiro, essa estrutura para funcionar mesmo, né, o evento. Como funciona a seleção das bandas que vão tocar em cada evento do Rock na Praça?
O critério principal para a seleção das bandas é ser autoral. A gente não trabalha com cover, né, no Rock na Praça, são só bandas autorais. E aí em cada edição a gente vai montando a programação conforme inscrições de bandas, conforme bandas que estão circulando. Agora, por exemplo, nos 16 anos a gente tem uma banda de São Paulo que já estaria por aqui, pelo Rio Grande do Sul. Tem uma banda da Inglaterra também. Tem uma banda argentina que dá em parceria com a Marquise 51, que é uma produtora de Porto Alegre. A gente está trazendo a banda argentina para fazer uma rota. E se uma banda está lançando um CD, lançando algum EP, a gente faz muito intercâmbio também. Mês passado veio 2 bandas tocar, porque elas levaram bandas de esteio para tocar nas cidades delas. Veio uma banda de Torres, veio uma banda de Parobé, as bandas vão circulando, assim. Então, cada praça a gente vai montando essa programação. E tem algumas praças mais temáticas, assim. Em outubro a gente já fez 2 anos seguidos o Rock na Praça Fantasia. Então ele é focado no Dia das Crianças. Então a gente também pensa em algumas bandas que se caracterizem, né, para um som daqui a pouco que leve mais para as crianças, ou que venham fantasiados, que aceitem, topem, né, a brincadeira de também vir fantasiados. Então cada mês a gente vai montando a programação, mas o principal é ser banda autoral, isso é fundamental. E qual é o critério que vocês usam para trazer bandas grandes assim? Tem vários fatores, assim. Um é o que a praça comporta. Também não adianta a gente tentar uma banda muito grande que o espaço não comporte, né? Que vai lotar demais, a gente tem uma limitação de público ali. A outra questão é o limite orçamentário também. A gente tem um apoio, mas o apoio não é tão grande, então a gente não tem como contratar também uma grande banda. E o terceiro é uma banda que a gente saiba que vai agradar o público, e principalmente o público de todas as idades, então que seja algum clássico. A gente tem trabalhado bastante com isso, assim, com grandes nomes do rock gaúcho, né, que a gente sabe que a galera mais nova gosta, mas que vai família também, vai o pessoal mais velho, vai agradar todas as gerações. Então a gente vai trabalhando com isso, assim, questão orçamentária e o gosto da maioria da galera, né. O orçamento faz diferença para tudo, né. E quais são os tipos de obstáculos que vocês têm fazendo um evento tão grande quanto o Rock na Praça, que reúne pessoas de várias cidades diferentes? Volta na questão do orçamento, né? É sempre muito difícil. A gente tem tentado melhorar cada vez mais a questão de estrutura de som, de iluminação, né? A estrutura do evento. Então a gente barra nessa questão orçamentária, tudo é custo, né? Ele é um evento aberto, que não tem cobrança de ingresso, então isso já dificulta, já diminui bastante o nosso orçamento. A gente tem uma grande dificuldade com o tempo, né? São Pedro tem um probleminha às vezes com o evento, assim, manda chuva, e como ele é totalmente aberto, então a gente tem essa questão também. Mas basicamente eu acho que isso, assim, a questão de orçamento, de falta de apoio. É muito difícil hoje as empresas privadas quererem investir em um evento independente, né? As empresas querem investir num evento de uma marca grande, né? Num festival grande, não num festival independente que talvez não dê retorno de mídia para eles. Então isso é uma grande dificuldade, essa questão orçamentária. E tem uma questão assim da quantidade de chuva, né? E também da previsão. Se a previsão já está muito antecedência de que vai chover e a gente vê que desde o dia anterior está chovendo muito, a gente transfere, né? Mas quando é aquele dia que está meio nublado, ameaçando, chove, não chove, a gente às vezes arrisca fazer. Até porque, como eu falei, muitas vezes a gente traz banda de outros estados, então cancelar fica ruim, né? Quando são só bandas daqui, a gente transfere para outro domingo, não tem problema, né? Então a gente sempre deixa preparado ali uma lona, um toldo, alguma coisa. Se não for muita chuva, a gente tenta fazer, desde que não coloque em risco, né, nem a segurança de quem está tocando, dos músicos que estão no palco, nem do público e nem do equipamento também, que acaba sendo um prejuízo, se acaba estragando. Então a gente tenta levar quando o tempo está meio nublado, assim, mas se chover muito não tem como mesmo. Eu vou interromper agora nossa entrevista um pouquinho, e tu que está em casa vai ficar com a matéria dos alunos aqui do curso de Comunicação Social. Seja sincero, quando você está fazendo algum texto e dá aquele branco, qual a sua reação? Bom, o nome disso é a falta de inspiração, e acontece não apenas por dificuldades criativas, mas também por falta de técnica. Para acabar com esse problema, a Ubra realizará durante 2 meses a 2ª edição da Oficina de Criação Literária, ministrada pelo professor Ítalo Ogliari, que é doutor em Teoria da Literatura e autor de diversos livros. De tratamento textual à estrutura narrativa, a oficina irá abordar variados temas. Por exemplo, um deles falará sobre os gêneros narrativos, que são os contos, os romances e as crônicas, componentes importantes quando o assunto é a escrita. Enfim, debate e prática são os 2 principais ingredientes do curso de extensão, que será ministrado nas terças-feiras, das 7h às 10h. Para mais informações, acesse a página de extensão da universidade, disponível no site da Ubra.
A transexual entende qual é o seu lugar pouco brilhante na fala e no riso dos vizinhos, e não gosta. Quer que sua nova condição signifique mais respeito, e não o contrário. O nascimento de Joyce é resultado de uma série de reportagens da Fabiana Moraes, que ela fez para o Jornal do Comércio e originou uma plataforma especial que ainda está no ar hoje. Ela propôs, então, falar sobre a cirurgia de readequação sexual feita por hospitais públicos. E ela queria entender mais sobre esse processo. Ela entrou em contato com a Joyce, que é uma ex-agricultora e mulher trans. E o livro mostra isso, mostra todo esse processo da cirurgia, mas mais do que isso, mostra os bastidores da reportagem e toda a relação da jornalista com a fonte, até onde isso pode ir, até onde isso tem limitações. O livro é muito importante não só para quem estuda comunicação, mas principalmente porque faz a gente pensar também na nossa forma de trabalhar. Quem vai estar em Porto Alegre no dia 9 de junho é Paralamas do Sucesso e Humberto Gessinger. Os dois shows acontecem no mesmo lugar, na mesma noite, o mesmo público, só não sai de lá o mesmo quem tiver a chance de ver essa galera de peso tocando, né? Galera que dispensa comentários, tem nem o que dizer. Essa noite do rock brasileiro acontece em Porto Alegre, dia 9 de junho, no Pepsi On Stage. Aproveite para sair de casa. Vamos curtir o que mais vai estar rolando aí. Não sei bem certo se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. E aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz, feliz. Só você me faz tão bem, o que eu não faria pra esse amor vencer. Sem o seu carinho eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. She wasn't scared. She could do it because she wasn't alone. She had me. We can't tell anybody about the baby yet. I just told Bill. Yeah, and I told Harry. I told many, many people. Why did I ever let you go? Mamma mia, here I go again. Let's get the party started. Grandma, you weren't invited. That's the best kind of party, little girl. These creatures were here before us. And if we're not careful, they're gonna be here after. You know me. Tu sabe a diferença entre legume e verdura? Bom, se tu não sabe, esse é o tema do Será que Você Sabe de hoje, então curte aí com a gente. Você sabe a diferença entre verduras e legumes? Não. Não sei.
E aí pessoal, tudo certo? Hoje vamos voltar à infância. Quando tu era menor, gostava de legumes e verduras? Independente da resposta, porque sei que muitos de vocês não gostam, até porque nenhuma criança gosta de salada e só quer saber de doces que eu tô ligado, tu sabe a diferença entre os dois? Bom, se não, vamos descobrir. Os legumes são vegetais que podem ter seus frutos desenvolvidos na parte exterior da terra ou abaixo da terra, com apenas uma parte da planta exposta, como suas folhas, por exemplo. Além disso, podem ser consumidos de diversas formas, crus, cozidos, fritos, no vapor, entre outros. Também existem alimentos muito diferentes entre si, como a batata, a cenoura, o milho e o tomate. Fazem parte do mesmo grupo dos legumes, porém em categorias diferentes. Essas categorias são os frutos, que contêm a semente, as raízes, que é a parte comestível, fica debaixo da terra, tubérculos, como por exemplo a batata inglesa, as leguminosas, que são encontrados dentro de vagens, os cereais, que são cereais, e as oleaginosas, que são sementes muito calóricas. Já as verduras, elas são plantas comestíveis em forma de folhas ou flores. Elas podem também ser chamadas de hortaliças. Os exemplos mais conhecidos de folhas são a alface, o agrião, a couve e o espinafre. Já entre as flores, os mais consumidos são o brócolis, a couve-flor e a alcachofra. Recapitulando então, a maior diferença entre as verduras e legumes é a parte comestível da planta. Nas verduras, a parte comestível são suas flores, ou folhas, enquanto nos legumes, a parte comestível são os frutos e as sementes. Então a gente volta aqui com o Ricardo, que é produtor do Rock na Praça em Esteio. E eu queria te perguntar, nesses 16 anos de Rock na Praça, qual foi o momento mais marcante para ti? É bem complicado eleger um só, assim. Mas, para mim, talvez não como produtor, mas como fã de rock, para mim, pessoalmente, talvez tenha sido o show do Júpiter Maçã. Foi um show importante, foi um cara que a gente sempre quis levar para o evento. Passei anos tentando levar o Júpiter e, infelizmente, quando a gente conseguiu, tipo, um mês depois ele faleceu, né? Então, foi bem marcante, assim. Então, acho que se eu tiver que elencar um momento, assim, entre vários, talvez tenha sido o show do Júpiter. E mesmo com o blackout, o Júpiter Maçã ainda conseguiu se... O show do Júpiter Maçã ainda foi um dos melhores, né? Foi até bacana, a gente tem uma filmagem disso, deu um blackout, né? Apagou a luz e a galera continuou cantando e acendendo celular, isqueiro, e depois voltou a luz e continuou a música. Foi bem legal, foi bem emocionante. É um cara que é bastante influência para mim, para os meus amigos que criaram o evento junto comigo, assim. Então foi muito bacana levar ele para lá, assim como outros nomes a gente conseguiu levar, Tenente Cascavel, Replicantes, alguns nomes, Júlio Reni, alguns caras que são influência pra gente, que a gente se criou escutando, e quando a gente conseguiu levar pro evento foi bem bacana, assim, bem legal. Como fãs de rock e organizadores do Rock na Praça, como é para vocês ver que o público do Rock na Praça é extremamente variado, as idades são variadas, às vezes não é só fã de rock que vai, né? Como é para vocês isso? É muito bacana, assim, porque tem uma geração que foi crescendo junto com o evento, né? Quando a gente começou, faz 16 anos, então boa parte do público que vai hoje não tinha nem nascido, né? E muita gente que ia 16 anos atrás e era jovem, hoje vai com a família, né? Então foi isso que foi se renovando, assim. Então foi muito legal quebrar também esse estigma, assim, de que é um evento jovem, ou que é um evento que a galera vai só para beber, só para fazer, sabe? Tipo, hoje não, a gente tem público realmente de todas as idades. Eu gosto muito quando as crianças invadem o palco e ficam dançando lá no canto da banda, isso acontece com bastante frequência. E a gente não tira, a gente permite, porque a gente acha muito bacana. A gente tem feito, que nem eu disse, o Rock na Praça Fantasia, que é para trazer mais crianças mesmo, e foi muito legal, porque misturou, assim, que os adultos também vão tudo fantasiado e as crianças viram uma coisa lúdica, e a gente quer cada vez mais fazer isso, assim, porque toda a galera que
que criou o Rock na Praça, que produziu o Rock na Praça desse passar de 16 anos comigo, hoje em dia são casados, têm filhos, então eles mesmos vão com os filhos, assim, então foi bem bacana essa mudança, assim, e eu acho legal, quero cada vez mais agregar isso. A gente já colocou algumas atividades como teatro, às vezes acontece esquece de teatro, a gente coloca brinquedo inflável para fazer uma área para as crianças, então a gente quer cada vez mais isso mesmo, que vá todas as idades para a praça. Qual foi a banda que mais surpreendeu vocês por ter aceitado o convite? Eu não digo por ter aceitado, assim, mas acontece algumas coisas muito bacanas. Agora em abril mesmo a gente acabou fazendo Rosa Tatuada, né, que é uma banda clássica aqui também no Rio Grande do Sul. E quando eu fui entrar em contato com o produtor da Rosa Tatuada para convidar eles, para ver se tinha possibilidade, a resposta do cara foi assim: bah, legal, Rock na Praça, o teu evento é bem conhecido, sabe? Tipo, a banda quer tocar no teu evento. Aconteceu a mesma coisa numa conversa com Acústicos Valvulados, a gente ainda não conseguiu fechar com eles, mas eu conversando com eles têm vontade de tocar no evento, então é muito legal isso. O evento começou pequeno, independente, ainda é independente até hoje, mas tu vê o pessoal que influenciou a gente, grandes bandas, tendo vontade de tocar no evento, isso é muito legal. Expectativa de vocês para o próximo Rock na Praça, que também é a comemoração do aniversário de 16 anos, né? É o aniversário de 16 anos, pra gente é um desafio, assim, a gente ainda resolveu fazer 2 dias de evento, né? Vão ser 16 bandas para comemorar os 16 anos, então tem 8 bandas no sábado, 8 no domingo, que é uma coisa bem mais difícil para nós, assim, fazer 2 dias de evento, porque tem toda uma estrutura para montar, para desmontar, toda uma logística assim para fazer, mas a gente acho que os 16 anos merecia. A gente fez os 15 anos no ano passado, muito legal. A gente fez a gravação de um DVD que está para sair agora, já está finalizado e vai sair nos próximos meses. E foi recorde de público na época e todo mundo me falava assim, foi o recorde maior, assim, não vai passar disso, não vai conseguir isso. E eu dizia, não, nos 16 anos vai, nos 16 anos vai. Então é um desafio, 16 anos agora eu quero que tenha mais público do que tinha nos 15. Tomara que a gente consiga. Tu pode adiantar quais bandas que vão tocar no aniversário? Posso, a gente está com uma programação bem legal, como eu falei, são 8 bandas no sábado e 8 no domingo. Eu vou pegar ajuda aqui porque são 16 bandas, para lembrar o nome de todas é bem complicado. No sábado, dia 19, a gente tem Buenos Males, Ilusão Social, Hermano Chapas, Delitos, A Flor e o ET, David Arcade e Os Impossíveis, Pólvora e Lonely Hounds, que é uma banda lá da Inglaterra, que vai estar aqui pelo Rio Grande do Sul. E no domingo, dia 20, tem Fenícios, que é uma banda de São Paulo, We Are Revolution, Gira Celeste, Baraci Os Miseráveis, Inimigo Eu, Teleporte, Imigrantes, que é uma banda da Argentina, e para fechar, Os Replicantes, que já é um clássico lá na praça, sempre lota bastante quando eles tocam. Vou agradecer a tua presença aqui, Ricardo. O Pad 11 vai ficando por aqui. E tu aí de casa, não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até o próximo sábado.